E aí, tudo bem? Estamos caminhando para a fase final da elaboração do seu documentário. Então seja bem-vindo aí a mais uma aula da nossa oficina, feita para você que quer se encorajar a fazer o seu primeiro filme independente, a fazer o seu primeiro trabalho em audiovisual, pensando aí que o documentário é um espaço privilegiado, né, para você iniciar nesse aprendizado. Chegamos à aula 5, né, a aula que vai tratar aí da última fase de gestação, né, antes do nascimento do seu filme. Bom, é isso, né? O filme às vezes pode parecer como uma espécie de filho para nós, né? Tudo vai depender de qual envolvimento você tá tendo com aquele filme. Então, gente, vamos encerrar esse módulo falando sobre a fase de montagem e de pós-produção de um filme, pensando aí, claro, aí em algumas dicas e algumas reflexões que são essenciais sobre esse tema. Então bora lá. Bom, a etapa de montagem de um filme de documentário marca o momento em que o documentário e o documentarista finalmente vai adquirir aí um total controle sobre esse filme. Nesse momento é importante que ele faça uma espécie de revisitação do roteiro, aquele escrito lá no início do filme, aquele roteiro que iniciou as primeiras captações do filme, que orientou essas primeiras captações. Então, mesmo no caso de documentários poéticos, né, aqueles que são compostos por imagens aleatórias, ou filmes que são espécies de diários filmados, né, esse material vai ter que ser obrigatoriamente reorganizado para que se possa encaixar e combinar esses takes dentro de uma estrutura que tenha necessariamente um começo, um meio e um fim. O filme precisa ser sustentado por uma lógica, né? Uma lógica que vai justificar a própria existência da história, né, do filme. Essa lógica ela precisa dar forma a alguma coisa, né? Pode ser uma forma a uma sensibilidade ou a um impulso estético, né? O caso dos documentários mais poéticos. Ou essa lógica pode ser aquela mais tradicional, né? A lógica de montar uma história com um personagem, com algo que acontece em um tempo e em um espaço. Em função de uma maior abertura para registrar os eventos do mundo, muitos documentários escapam desse controle, né, no momento da montagem. E a etapa de montagem do documentário acaba dando àquele que vai fazer a montagem uma maior autonomia criativa, se a gente for comparar com a montagem de um filme de ficção. No filme de ficção, a montagem ela também vai dar forma final para o filme. Mas a estrutura da ficção ela já veio definida, ela já veio em detalhes determinada desde o início da escrita do roteiro. Então a montagem na ficção se preocupa em ajustar o tempo dos planos para dar mais ritmo às sequências, fazendo com que a ação dramática ela seja transmitida da maneira mais eficaz possível, né? Então a montagem da ficção ela vai estar presa a uma lógica narrativa que está justamente já pré-definida no roteiro. Ele não pode mudar cenas do lugar, senão o filme vai ficar sem sentido. Já no documentário, o trabalho de montagem muitas vezes se inicia sem que exista um roteiro pré-definido. Embora nós já tenhamos conversado que ter um roteiro facilita muito a realização do filme de documentário, mas pode acontecer de chegar no momento da edição e o diretor possuir apenas um argumento inicial, né? Aquele argumento proposto no início da filmagem, que ele fez lá sem saber que coisas não previstas aconteceriam, né? E essas coisas não previstas muitas vezes podem subverter a própria ideia inicial do filme. Por isso a gente recomenda que aconteça uma revisão da proposta inicial no momento da edição, para avaliar ali se ficou comprometida essa ideia inicial e como vai ser o reflexo disso no resultado final. Por isso ter um roteiro de edição vai ajudar muito, porque o montador do documentário geralmente ele é obrigado a trabalhar com uma grande quantidade de material filmado, né? Isso dificulta bastante o processo de seleção desse material se o filme já não tiver com uma estrutura pré-definida. Como consequência,
a montagem vai passar a exigir um período de tempo muito maior, né? Por isso o editor ele possui uma responsabilidade muito grande, né, quando a gente está falando de documentário. O editor ele tem um status muito grande no documentário, né? O que o diretor do documentário perde com a falta, o que essa pessoa vai perder com a falta de um enredo já pronto, ao mesmo tempo ele vai compensar essa falta de liberdade com justamente a possibilidade dele exercitar aí a criação, né, a sua criatividade de expressão por meio da manipulação dessas imagens e do som. Ele não precisa ficar preso, né, à organização de uma cronologia, né? Pelo contrário, ele pode muitas vezes explorar as facetas desse tema, criando o ritmo que ele quiser e as combinações que ele quiser. Assim a gente pode dizer que o documentário permite uma montagem menos engessada de um filme. Um ponto-chave para começar a falar de edição é o lugar do corte. O corte é uma operação elementar da edição. Ele é capaz de definir o tempo de duração de uma cena, né? É no corte que você vai definir o momento de quebrar, por exemplo, uma ação e substituir por uma outra ação na tela, né? É o corte que vai ditar o ritmo para a sua história. Bom, vou te dar um exemplo. Imagina uma cena, tem um homem que está sentado numa poltrona. Nessa cena ele põe um cigarro na boca e procura os fósforos no bolso, mas ele não encontra. No take ele olha em torno, mas de repente a expressão dele indica que ele avistou o que ele procura. E aí ele se levanta, anda sobre a sala e pega os fósforos que estão em cima da mesa. Essa é a cena que você tem. E aí você tem à sua disposição um plano fechado do personagem, que filmou toda a cena, pegou ele com um cigarro, procurando os fósforos, ele levantando da poltrona. Num outro take você tem um traveling, né? Uma câmera em movimento que segue o personagem da poltrona até a mesa. E aí você também tem um plano detalhe da mesa com os fósforos em cima dela. No caso da montagem dessa cena, o plano fechado do personagem pode aparecer até o momento em que ele percebe que o que ele está procurando está em outro lugar, está fora da tela. E quando o espectador vê isso, isso vai gerar uma curiosidade nele, ele quer saber aonde está o que ele procura. E esse pode ser o momento do corte, né? Você pode colocar na sequência o plano detalhe dessa mesa, revelando que o objeto que ele procura está lá em cima, né? E o traveling vai mostrar aí o personagem indo até a mesa. Se você achar que o personagem deu 10 passos, né, para caminhar da poltrona até a mesa e acha que não precisa de todo esse movimento na sua cena, você pode excluir esse percurso, né? Você pode mostrar a reação do personagem ao olhar para a mesa e na sequência o filme já corta para a mesa com ele pegando os cigarros. O espectador que está interessado basicamente no interesse do personagem, na sucessão dos acontecimentos, não vai se incomodar com a falta desse percurso na cena, né? O montador simplesmente vai ter reduzido o tempo da cena, eliminando o fato dele que ele atravessou a sala. Então, nesse caso, ele deixou a cena mais dinâmica. Resumindo, todo corte ele tem que ter um objetivo, né? Deve haver um motivo para que se transfira a atenção do espectador de uma imagem para outra, né? Deve existir uma intenção quando você decide se a duração de um take vai durar mais ou menos na tela do seu filme. Todo o processo de montagem se inicia com a análise do material filmado, tanto das imagens quanto dos sons que foram captados. E aí o roteiro de edição vai ser o resultado de uma leitura atenta a essas imagens e sons que são material bruto, né? São um resultado objetivo do que você conseguiu. Já comentei que a experiência de filmagem pode mudar as noções preliminares do filme, aquelas pensadas lá no início do projeto. Isso pode criar novos focos de interesse para o filme, assim obrigando o realizador a pensar uma nova maneira de organizar o seu material, pensando na forma de incorporar essas mudanças. Na etapa de seleção inicial, você deve eliminar, a princípio, todos os planos que apresentarem problemas técnicos e também planos que não possuírem nenhum interesse para o seu filme. Essa primeira seleção já facilita bastante o trabalho do editor e depois ele vai ter que fazer aí a transcrição das entrevistas e a decupagem das sequências de ação.
No processo de seleção do material para o documentário, o diretor pode se deparar aí com vários tipos de sequências, né? Ele pode ter sequências de entrevistas, sequências de ação e também sequências de material de arquivo no seu filme. O peso de cada uma dessas sequências, ou até a própria presença delas, vai depender do estilo do filme e da forma que vai se tratar esse assunto no filme, né? O documentário direto, por exemplo, normalmente dá ênfase às sequências de ação, onde a gente vê o personagem executando aí um determinado tipo de performance, né, que não é encenado na frente da câmera. O documentário direto trabalha mais com a interação entre o documentarista e o próprio tema abordado, né? Essa interação ocorre em geral na situação de entrevista. Já o documentário clássico vai utilizar com muita frequência, as sequências feitas com material de arquivo, né? Em geral, essas sequências são acompanhadas aí de uma voz que narra alguma coisa relacionada às imagens que aparecem. Bom, e aí vamos lá, sobre a montagem narrativa. A montagem narrativa é o aspecto mais simples da montagem, né? Que consiste em reunir os planos numa sequência lógica ou numa sequência cronológica, tendo em vista aí uma história que a pessoa está contando, né? Que o documentarista está contando. Em outras palavras, a montagem narrativa é aquela montagem que está preocupada com a continuidade da ação, né? E vai organizar os planos de uma forma que fique claro a maneira como aquilo está se desenrolando dentro de um determinado tempo e em um determinado espaço. Bom, veja só, não existe uma oposição entre tipos de montagem, não tem. Você pode combinar vários tipos de montagem. Por isso, um outro tipo que pode ser uma opção para você é a montagem expressiva. A montagem expressiva é a montagem que é baseada na sobreposição de planos que eles não seguem necessariamente uma ordem cronológica, né? Mas uma ordem que tem uma relação entre si, né? E essa relação vai ser construída pela própria montagem do filme. Nesse caso, o objetivo vai ser produzir um efeito de associação no público, e essa associação vai ser feita pelo encontro dessas imagens, que vai ser proporcionado pela montagem, né? É a montagem que vai construir um sentido ou a ideia associando aquelas imagens. Esse tipo de montagem, o corte é muito mais perceptível para o espectador, né? Ele entende que o corte é uma forma de montar um caminho para que o espectador faça a associação e produza a lógica do filme na sua cabeça. Esse recurso é bastante utilizado em documentários que trabalham com materiais de arquivo, por exemplo. A organização de uma produção, né, de um documentário feito com arquivo é toda voltada para a pesquisa desse material. E aí o levantamento prévio e a seleção dessas imagens vão ser, claro, decisivos para a edição e para a qualidade final do filme, né? E tão importante quanto a maneira da montagem vai ser a maneira como trabalhar essas imagens, né? Como colocar essas imagens dentro de um novo contexto, que é o contexto do filme. E aí quando você começar a editar, vai perceber que um simples corte sobre um plano pode fornecer um novo significado para aquela imagem. Uma dica, né, que pode ser interessante para você é a transcrição das suas entrevistas, né? Transcrever a entrevista permite que se tenha um olhar mais objetivo, né, sobre o seu conteúdo e também pode ajudar para que você combine melhor as suas sequências de ação. Se você não quiser transcrever a entrevista na íntegra, é bom que você tenha pelo menos uma definição de cada take, né, de acordo com os principais aspectos daquela entrevista. Um método bastante utilizado pelos roteiristas é o de escrever cada sequência em pequenas fichas de papel, resumindo aquele assunto que é tratado em cada uma das entrevistas. Escrever isso de uma maneira bastante objetiva e bastante clara. E aí com esses cartões é possível pensar aí nas combinações que você pode fazer na montagem do seu filme. A estruturação dos melhores trechos da entrevista, né, vão ser uma base para que você possa pensar nas sequências de imagens que vão ser intercaladas junto com essas entrevistas, né? E o peso dessa entrevista dentro, né, da estrutura do seu filme, claro, vai variar, né, ocupando mais ou menos espaço de acordo aí com a ideia do editor,
com o que é dito em cada uma dessas entrevistas e também com o estilo do documentário que você quer fazer. Bom, agora sobre a narração na sua montagem. Apesar de ser considerado um recurso clássico no documentário, aquela narração em voz-over, né, que hoje é um recurso bastante evitado pelos documentaristas mais contemporâneos. É importante se atentar para que a sua voz, né, a sua narração não pareça autoritária ou que ela de fato pareça uma entidade, né, uma voz de Deus que está falando. Apesar de existirem algumas possíveis desvantagens em relação à narração, em muitos casos ela pode realmente servir para sintetizar uma informação que de outra forma ela não encontraria espaço mais adequado para aparecer no seu filme. É o caso de informações históricas, biográficas ou filmes mais abstratos, né? A narração ela tem o poder de síntese, né? O que quer dizer, o que o filme quer dizer, vai depender muito da qualidade do texto dessa narração, que deverá ser escrito aí de maneira muito clara e muito objetiva, com o intuito de transmitir a informação com o menor número de palavras possíveis de preferência, né? A narração, em alguns casos, ela precisa ser objetiva, mas em outros casos ela pode ser irônica também. É o caso do filme Ilha das Flores, do Jorge Furtado. Tem uma narração bem interessante, olha aí. Para facilitar a troca de tomates por dinheiro, os seres humanos criaram os supermercados. Dona Anete é um bípede, mamífero, católico, apostólico, romano. Possui o terencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. É, portanto, um ser humano. Ela veio a este supermercado para, entre outras coisas, trocar seu dinheiro por tomates. Dona Anete obteve seu dinheiro em troca do trabalho que realiza. Ela utiliza seu terencéfalo altamente desenvolvido e seu polegar opositor para trocar perfumes por dinheiro. Perfumes são líquidos normalmente extraídos das flores que dão aos seres humanos um cheiro mais agradável que o natural. Em alguns casos específicos, a escrita do texto da narrativa pode ajudar a estruturar o próprio documentário, especialmente em documentários feitos com arquivo. Nesse caso, o tempo das imagens fica submetido ao tempo da própria narração, e aí o montador vai buscar as imagens que melhor acompanhem essa narração. E para evitar o problema da narração se tornar um canal privilegiado de informação, os manuais aconselham que a escrita do texto do narrador seja feita apenas no fim da montagem. Essa pode ser uma dica para você. Para que assim você possa utilizar a narração de uma maneira mais econômica, né? Somente falando aquilo que foi essencial. Isso pode evitar, por exemplo, que você repita informações no seu filme. Importante evitar também a tentação de descrever aquilo que aparece na imagem, né? A narração ela deve apenas adicionar mais informação à imagem e ao conteúdo que está dentro da imagem, né? Você não precisa, por exemplo, dizer para o espectador que aquela mulher está usando um vestido vermelho ou que a cena está acontecendo em Paris. Tudo isso já vai aparecer para ele já vai saber disso. Mas ele pode achar interessante, por exemplo, se você disser que aquele vestido foi usado pela primeira vez e depois que o marido da mulher se suicidou, ela nunca mais usou aquele vestido. O espectador pode olhar para a cena com a Torre Eiffel, ele já vai saber que a cena se passa em Paris. Mas uma perspectiva diferente pode ser se você disser que a cada ano, pelo menos 5 pessoas se atiram da Torre Eiffel e se suicidam. Nesse lugar cabe o papel do narrador, aquele que acrescenta informação para a imagem. Assim, o texto do narrador tem que ser acompanhado também de um ritmo, né? O ritmo que vai ser o ritmo das sequências. Por isso, a escolha das palavras e a maneira como ele fala com relação às imagens é sempre aconselhável que se teste bastante isso antes, né? Que se façam leituras em voz alta para testar como vai funcionar isso, para ver se a fluência vai ficar boa, né? Se o tom do narrador está adequado. Outra coisa importante é escolher uma voz, né, boa para essa narrativa. A escolha do narrador, com o timbre específico da voz que você quer, pode ajudar a criar o clima pretendido pelo seu projeto, né? E aí, seja qual for a escolha que você quiser, faça ela com muito cuidado. Lembre-se sempre que a escolha do narrador do seu filme é escolher a própria voz do seu filme. Então é uma escolha bastante importante.
Sobre os intertítulos, né? A utilização de caixas de texto, né? De informações escritas, os intertítulos, né? Uma utilização bastante útil, traz um recurso de síntese, né? Quando você quer adicionar alguma informação para o seu documentário. É um recurso ótimo quando utilizado de uma maneira sábia, uma maneira econômica e bastante localizada, né? O intertítulo é utilizado com frequência para substituir a narração em voz over. Muito embora esse recurso ele seja mais limitado, né, se comparado com a narração, principalmente em relação à carga de informação que você pode transmitir com esses textos que aparecem na tela. Além dessa função de informar, os intertítulos eles servem também para pontuar um documentário, indicando aí um ritmo, uma divisão de um bloco temático, além também de servir para explorar efeitos estéticos com as várias possibilidades de textos, vários tipos de tipografia que se pode colocar na tela. E para encerrar, né, a pós-produção também é preciso pensar na abertura e no encerramento do seu filme, né? Como é que o documentário se inicia? E como é que ele vai encontrar o seu final? Isso pode parecer simples, mas a definição dos inícios e dos finais muitas vezes é o momento de maior dúvida, né, do documentarista. Definir quais serão as sequências iniciais do documentário envolve aí pensar como é que você vai introduzir esse assunto para o seu espectador. Como é que você vai atiçar a curiosidade dele para aquilo que ainda está por vir. Como é que você vai cativar a audiência, especialmente se o seu assunto não for um assunto muito familiar, né, para a maioria das pessoas. Um exemplo de escolha bastante criativa é o início do filme O Prisioneiro da Grade de Ferro, o documentário dirigido pelo Paulo Sacramento. O filme começa com a filmagem da implosão, né, de parte do Carandiru, que no filme aparece rodado de uma maneira invertida, né? E com essa inversão, né, com esse movimento de edição, o filme acaba reconstruindo o prédio, né, reconstruindo o cenário em que vai se passar esse documentário, que é o centro de detenção do Carandiru, que na época do lançamento já estava, inclusive, desativado. Dá só uma olhada como é que esse filme começa. A gente está preso aqui, a gente está pagando para a justiça pelos nossos erros que a gente cometeu no passado. Então a gente já tem todo o sistema, né, desfavorável a nós, né, contra a gente. Então o que a gente tem que fazer é a gente se unir, né, e procurar a nossa força, tirar a nossa força dessa união. E tão importante para saber como iniciar o filme é também saber como terminar, né?
definir em que momento o filme já passou todo o seu conteúdo que ele precisava passar para a compreensão do assunto ou para finalizar a abordagem do diretor. É importante estar atento aí para que o filme não fique arrastado, né? Não fique cansativo com excesso de informações ou excesso de planos desnecessários, né? Para que o seu filme não fique redundante. O final é aquilo que vai coroar o seu trabalho, então pense bem como você vai finalizar o seu filme. Está ansioso para montar o seu próprio filme? Eu espero que sim. Espero que essa aula aí tenha te ajudado a trazer para você algumas ferramentas importantes para a edição, para você pensar no resultado final do seu filme, no que você quer comunicar. A gente se vê na próxima aula, já chegando aí no final dessa oficina. Chegamos aí no último módulo da oficina de formação em documentário para você fazer a sua produção independente. Então a gente se vê aí no último módulo. Um abraço e bora filmar!